que a gente ouve é o coração. Como está o seu coração para receber esta palavra? Eliane, Deus abençoe. Como está o seu coração para receber a palavra? O que de fato você espera de Deus essa noite? E eu quero já adiantar que quando nós abrimos a palavra e lemos a palavra, nós temos que pensar o seguinte: nós lemos a palavra para conhecer Deus, para saber quem de fato é Deus, né? E eu quero refletir esse tema, que foi um tema lindo, eu gostei muito, né? A fé além das circunstâncias. E que circunstâncias vivemos, né? E aí, para essa nossa reflexão, tem alguns textos bíblicos que eu quero fazer uso, e o primeiro deles está registrado em 1 João, primeira carta de João, no capítulo de número 5, os versos de 1 a 5. E aí você pode acompanhar comigo esse texto. 1 João, capítulo 5, verso de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. A fé que vence o mundo é o texto, é o título, né, deste texto. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, ou seja, não são pesados, são leves. Quando nós amamos o Senhor, os mandamentos não são penosos, porque olha, preste atenção, porque todo o que é nascido de Deus, olha o que está escrito aqui, todo o que é nascido de Deus, verso de número 4, vence o mundo. Olha que coisa linda. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Eu quero ler de novo o verso de número 4, que diz assim, ó, que é para a gente fixar, tá bom? É um versículo para fixação. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Senhor, Glória a nós Deus. te oramos agora, em nome de Jesus, Deus. Entramos diante do Senhor nessa live agora, estamos ao vivo, ministrando a tua palavra, e que teu Espírito Santo venha falar com todos aqueles que estão ouvindo nesse momento. E eu sei, ó Deus, que a tua palavra sempre nos alimenta, sacia a nossa sede e mata a nossa fome e fortalece o nosso espírito. Então, Deus, fortalece a nossa fé, renova a nossa fé e nos prepare para que possamos estar firmes e estabelecidos em Ti, independente das circunstâncias, em nome de Jesus. Queridos, nós lemos aqui esse texto de 1 João, e aqui traz uma receita, exatamente uma resposta para a maioria das nossas indagações. Primeiro, lá em Hebreus, nós temos um texto do capítulo 11 de Hebreus, que a Eliane fez menção no início, que diz que a fé é o firme fundamento, é o verso de número 1 de Hebreus 11, das coisas que se esperam, a prova, eu estou lendo aqui para a gente não esquecer nada, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos, e aí vai falando sobre os heróis da fé. Então é a certeza, é a convicção do firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que nós não vemos. Isso é fé. Então aqui de cara, nesse início da nossa reflexão, nós já entendemos que a fé não está pautada em algo visível, a olho nu, a olhos humanos. Antes, pelo contrário, se nós trouxermos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, se nós formos andar baseado naquilo que nós vemos, nós não temos fé, a nossa fé vai ser vacilante, porque nós passamos por muitas dificuldades e aflições, incertezas. Então a fé, ela não é uma prova de que as coisas estão por vir baseado naquilo que eu vejo. Já começa aqui. E aí, quando nós olhamos para 1 João,
ele traz no verso de número 4 que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que coisa extraordinária. E há muito tempo de grande responsabilidade e preocupação. Eu tenho fé. Como é que está a minha fé? Realmente eu sou uma mulher de fé? É muito fácil virar para uma irmã, para um irmão, para alguém e dizer, aquela é uma mulher de fé. Aquele homem é um homem de fé. Mas de fato é fé? Será que eu estou vivendo uma vida estabelecida pela fé? Será que eu não estou andando ou não estou pautando as minhas decisões baseado naquilo que eu vejo? Porque a fé é a certeza das coisas que eu não vejo. É a convicção daquilo que eu espero. Então, eu preciso vir para 1 João para entender e compreender se a minha fé está estabelecida no lugar certo. Quando eu olho 1 João, a primeira coisa que me diz é o seguinte, porque todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus. O que é, então aqui eu já vejo o que é um novo nascimento. O que é um novo nascimento? Vida nova. Então o texto nos fala de vida, viver, ou seja, isso significa que eu estava morta. Significa que eu não tinha vida em Cristo. E quando eu encontro Cristo, eu tenho um novo nascimento, eu me torno uma nova criatura agora. O texto está dizendo, a Bíblia está dizendo, que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Eu quero fazer uma pergunta para todos que estão aqui conosco. Você é nascido de Deus? Você tem plena convicção de que você é nova criatura, que você teve um novo nascimento? Eu tenho 42 anos de idade, mas eu tenho 32 anos de novo nascimento. Vou fazer 33 anos de novo nascimento. Então, esse novo nascimento já me garante a vitória do mundo. Porque as coisas que eu fazia, eu não faço mais. Ou pelo menos, se eu fiz, eu volto para a palavra me moldar, para que eu não volte até as práticas do velho homem, da velha natureza. Começa aqui. Quando eu olho a fé além das circunstâncias. Bom, para que eu vença as circunstâncias, irmã, para que eu vença a cada dia da minha vida, através da fé, eu preciso ter essa convicção e saber que eu sou nova criatura, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu quero vencer a cada dia, a cada passo na minha caminhada existencial humana, eu não posso esquecer da minha identidade. Eu tenho uma identidade. Eu sou filha de Deus agora. Agora eu tenho um Senhor. Eu tenho um governo sobre mim. Eu já não ando mais de acordo com aquilo que eu acredito ser, mas eu ando de acordo com aquilo que Ele quer e estabelece para mim. Isso tem que ficar muito claro para nós, queridos. Eu tenho uma identidade, eu tenho um governo. Se esta palavra de 1 João, capítulo 5, diz, e ela afirma, ela não faz uma conjectura ou uma interrogação, ela afirma que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vale uma aleluia, vale um glória a Deus aí. A Deus. Eu glorifico o Senhor porque eu vou vencer. Porque eu sou nascida de Deus. O verso diz sobre novo nascimento. Nascido fala de vida. E Efésios capítulo 2, ele traz para nós o significado desse novo nascimento. Eliane, qual é? Ei, Lídia aí lá de Triângulo Mineiro, Deus abençoe. Esse novo nascimento está registrado em Efésios, no capítulo 2. E eu posso ler para vocês aqui. Eu gostaria de ler esse texto, porque às vezes nós queremos questionar a Deus o porquê da resposta da oração que não veio, questionamos a Deus o porquê de tanta prova, questionamos ao Senhor isso e aquilo, e queremos buscar respostas de Deus, enquanto eu preciso olhar para mim mesma e me ver dentro de Efésios capítulo 2, que eu quero ler com vocês. Olha o que diz o novo nascimento, porque nós estamos reforçando aqui que nós estamos em 1 João capítulo 5, verso 4, que diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E o mundo aqui, para a gente fazer para trazer aqui, para fixar, o mundo aqui não se refere à estrutura física, mas se refere ao sistema de valores que está implantado nesse mundo,
é um sistema de valores que está prevalecendo, principalmente agora, contrário à vontade de Deus. Então, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus está dentro desse sistema do mundo. E a Bíblia diz que eu e você já vencemos. Nós já Aleluia. vencemos o pecado. O Glória a pecado na Deus. nossa vida não é proposital. O pecado na nossa vida, no Filho de Deus, naquele que nasceu de Deus, ele tem que ser um acidente. Se é um acidente, o meu coração chega diante de Deus contrito e quebrantado, eu confesso o meu pecado, acabou, eu já não estou mais presa pelo pecado. Eu estou livre, porque eu sou filha de Deus e eu já venci. É a palavra. Aleluia. E aí, para eu não me esquecer, querida, para eu não me esquecer que esse novo nascimento trouxe vida nova, trouxe a libertação da morte, para nós não há morte. Ei, deixa eu falar bem, bem aqui nos seus olhos, no seu ouvido. Além de vencermos o mundo, nós também vencemos a morte em Cristo Jesus. Aleluia. Os Glória a livres da Deus. morte. Não precisamos temer a morte. A morte não é para mim, para você, para os filhos de Deus. A eternidade com Deus, a vida eterna com Deus, foi garantida na cruz do Calvário. Então, quando vier as dificuldades, quando vier as lutas, quando vier as circunstâncias adversas, eu não preciso temer. Porque o Senhor já falou, uma palavra de vitória já foi liberada para mim e para você. É claro que eu vou chorar, Aleluia. é claro que eu vou sofrer, é claro que eu vou angustiar o meu coração, porque essa humanidade aqui é terrível. Nós somos homens, mas não seremos abatidos e nem derrotados, porque a palavra diz em 1 João que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mas eu não posso esquecer Aleluia. a verdade. Olha o que diz Efésios capítulo 2. Antigamente, vocês estavam, capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Ontem, Eliane, eu estava morta pelos meus pecados, aprisionada nas minhas culpas, aprisionada em uma cela, em uma sala, em um calabouço de pecado, lamaçal de pecado, de culpa, longe de Deus. É o que está dizendo em Efésios capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Verso 3 diz assim: todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Ou seja, nós éramos como uma folha seca, levados em qualquer direção, sem nenhum propósito. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, o verso 4, que extraordinário. Deus, porém, é tão rico em misericórdia, ele nos amou tanto. Olha o que diz o verso 5, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós somos salvos. Olha que coisa extraordinária. Aleluia. Quando Glória nós a Deus. estávamos mortos entre os nossos delitos e pecados, Jesus veio, o amor revelado de Deus, nos amou tanto, que ele nos deu vida novamente, nos tornando filho de Deus. Ou seja, você que Aleluia. está aí, olha o que Deus está dizendo. Você, meu filho, estava morto, era um ninguém, um fracasso, um projeto falido. Mas eu te levantei do monturo, do lixo, te dei vida e te tornei meu filho novamente. Eu te Glória a Deus. resgatei, eu te trouxe de volta. E eu tenho uma palavra para você, disse Deus para mim e para você. Agora você já não está mais sujeito, você não está mais debaixo desse jugo. Agora você é filho e já venceu todas essas coisas. É isso que está dizendo em 1 Aleluia. João capítulo 5, verso 4. Todo que Glória é a Deus. nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha, nós nascemos de novo.
O Senhor nos deu um novo nascimento e vivemos aqui nesse mundo. Olha que coisa extraordinária. Nós estamos aqui nesse mundo, vivemos aqui nesse mundo, mas nós somos novas criaturas. E agora, Eliane, a natureza do mundo já não dita regras mais para mim. A natureza, as circunstâncias já não dita mais os meus passos. Agora eu tenho a natureza de Deus em mim. Não é assim? Quando eu tenho o filho dela e o André, tem a minha natureza. Tem um pouco da natureza do pai deles, porque eles nasceram de mim. Eles são os meus filhos. Eles herdaram por herança genética um pouco de mim, um pouco do pai deles. Eu nasci de Deus, você teve um novo nascimento, agora a natureza de Deus está em mim, glória a Deus. E o que é mais extraordinário, a Bíblia diz que a fé vence. Olha, a Bíblia diz que a fé vence, ou seja, a fé é a vitória que vence. Então, se você tem fé, se você é nascido de Deus e tem fé, o que é fé? É confiar totalmente no Senhor, é total dependência. O que é fé? É aquilo que Pedro fez quando viu Jesus vindo lá em cima daquelas águas. Se fosse a mulherada que estivesse lá, ai, um fantasma, todo mundo ia correr para debaixo da cama, todo mundo ia ficar maluco ali, sabe? Mulher escandalosa e morre de medo de fantasma. Mas Pedro olhou, reconheceu a voz quando ele falou, não temais, sou eu. Aí Pedro reconheceu a voz do mestre. E aí Pedro foi ousado e falou, então você é o Senhor mesmo? E ele conhecia aquilo ali. Ele era pescador, ele sabia o que era aquilo ali. Ele falou, então se é o Senhor mesmo, eu quero ir por sobre as águas. Deus está dizendo para mim, para você, fé é isso. Se o Senhor falou que eu venci o mundo, então eu vou enfrentar coronavírus, eu vou enfrentar o problema no casamento, eu vou enfrentar as drogas que têm afligido o meu lar, eu vou enfrentar o desemprego que tem assolado a minha casa, eu vou enfrentar o medo, porque eu não vou vencer, não é isso que a palavra diz, eu não vou vencer. A palavra disse que eu já venci, por isso aleluia! Aleluia! Glória a Deus. A palavra de Deus para mim e para você nessa hora, vá! O Senhor, aquele Jesus que falou com Pedro assim, vem para mim, vem para mim. Vem, Pedro, vem sobre as águas, é o mesmo Jesus que está dizendo para mim e para você. Você é meu filho. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, você não vai vencer, você já venceu. Uma palavra de vitória já foi liberada sobre a sua Glória vida. A Deus. Aleluia! Pedro não, quando ele falou, eu quero ir com o Senhor sobre as águas. Ele foi, mas aí a roupa dele começou a balançar. O vento começou a vir sobre ele e isso é para testar a sua fé, querido. Por mais que Deus esteja conosco, por mais que nós temos a convicção, nós ainda somos humanos e o medo vai vir. A pandemia vai nos dar medo. Eu estava falando isso hoje com meu marido. Quantos amigos meus com essa enfermidade. Eu sou do grupo de risco também. Eu tenho hipertensão leve, mas eu tenho. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? E a gente está aqui, debaixo, nesse fogo, nessa guerra. Mas cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. E se Aleluia. for pelo Covid, nós não precisamos temer, porque Deus está conosco. E só lembrando a você, para que você seja estabelecida mais uma vez em Deus. Maior é aquele que está conosco, é esse Deus que nós anunciamos aqui. Esse Deus que está aqui. Que faz morada. Não tenha medo. Deita no seu travesseiro tranquila. Deita no seu travesseiro tranquilo. O Jeová Jireh é aquele que providencia o necessário. O Senhor que sara. O Senhor que está conosco. Oh, Peniel, face a face. Nessa hora. E Ele estabelece e fortalece a sua fé. Para que você está com medo? Aleluia. A palavra foi liberada sobre nós nesta hora. Aleluia. Deus, aleluia, a vitória é a fé é a nossa vitória, queridos. A fé é a nossa vitória. Ouça o que eu vou dizer, guarda aí no seu coração. A fé é a nossa vitória. Então a incredulidade é a nossa derrota. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Onde está? A fé é a minha vitória. A incredulidade é a minha derrota. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê.
tudo é possível ao que Aleluia. crê. 1 João Glória a capítulo Deus. 5, verso 4, que diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Tem mulher de fé aqui? Tem homem de fé aqui? Manda um Aleluia. sinalzinho aqui. Cadê o povo de Deus Glória a cheio Deus. de fé? Nós já vencemos, querido. Esse mundo Deus. não é para nós. Nós estamos aqui de passagem. Em breve vamos dar Aleluia. adeus a esse mundo. Aleluia! Então não precisamos andar com medo. Outra coisa que eu quero Oh, aleluia. deixar para a nossa reflexão nessa noite. Aleluia! A fé que vence os obstáculos é aquela fé que a palavra de Deus diz para mim e para você: eu ando por fé e não por vista. Ei, o diagnóstico foi dado para a sua vida, não tem cura. O diagnóstico foi dado na sua vida, está com Covid-19. O diagnóstico foi dado na sua vida, vai ter divórcio. O diagnóstico foi dado na sua vida, as drogas estão consumindo. O diagnóstico foi dado na sua vida, você está correndo risco sobre a lei. A lei está contra você. Você recebeu o diagnóstico. Olha, toma cuidado, a qualquer momento a sua vida vai mudar. Você se sente acuado e quer ficar escondido. O diagnóstico foi dado. Olha, o desemprego, a empresa mandou embora milhares. Foi dado o diagnóstico, a sua empresa vai fechar. Você quebrou. O diagnóstico foi dado, mas tem uma coisa que as pessoas esqueceram. Oh, a última palavra é do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Diagnóstico, os filhos de Deus podem desafiar o diagnóstico. Nós andamos por fé e não por vista. O diagnóstico foi dado, não há cura, mas o meu Jesus que morreu na cruz, ele é o Senhor que cura. O diagnóstico foi dado, vai ter divórcio, mas aquele Jesus visitou. No passado é o Deus que muda a história, é o Deus que reconstrói, é o Deus que levanta. Aleluia! Foi dado um diagnóstico, olha, você está correndo risco, você está correndo risco. É aquele Deus que diz assim para mim, para você, esse diagnóstico não conhece o nosso Deus, porque o nosso Deus é se você não está correndo risco, porque eu estou convosco todos os dias. Aleluia! A nossa fé não pode estar estabelecida em cima de circunstâncias. Se as coisas vão bem, tá ok. Mas se deu tudo errado, quantas vezes, Eliane, eu quero te dar uma palavra nessa noite, minha irmã. Quantas vezes fizemos planos frustrados, deu tudo errado. No papel, no acordo, estava tudo bonitinho, mas na prática as coisas deu ao contrário. As coisas viraram ao contrário. Deixa eu te dar um conselho bíblico e eu quero dar uma palavra de Deus para o seu coração. Não olhe para os seus projetos, olhe para o autor e consumador da sua fé. Ele é fiel e poderoso para estabelecer o propósito dele na sua vida. Glória a Deus. Não é Deus de diagnóstico. O nosso Deus é Deus da certeza. O nosso Deus é o Deus que decide. Ele já decidiu. Ei, olha para mim, ele já decidiu. A vitória é garantida em Cristo Jesus mediante a sua fé. Aleluia. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Glória a Deus. Além das circunstâncias, quantas vezes nos deparamos com situações adversas, Eliane? Eu tenho uma palavra para o seu coração, minha irmã. Todo medo que aflige o seu coração, Deus está mandando dizer a você nessa hora, todo medo que aflige o seu coração, toda incerteza que aflige a sua alma, toda dúvida, Deus as esclarecerá, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Glória a Deus. Eu não posso estabelecer a minha fé em cima de um diagnóstico. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantas vezes na minha vida eu peguei diagnósticos em diversas situações e falei, Senhor, tá aqui, ó, é essa a minha situação. Há poucos dias eu estava conversando com os meus filhos aqui e eu falei para eles quantas vezes ali no meu sofá de madrugada eu levantava para orar, Eliane, eu não tinha palavra para falar com Deus.
Eu falei com o Senhor assim, Senhor, isso foi recentemente. Eu falei assim, Senhor, eu não sei como te falar, não tenho palavras, eu só quero deitar no seu colo. Deixa eu deitar no seu colo. E eu me lembro, Eliana, que eu repousei assim no meu sofá, assim, meu sofá fica no canto da parede, assim, um deles, e eu encostei minha cabeça na parede, assim, parecia que eu estava no ombro de Deus. E ali eu fiquei um tempão, e aquilo foi me trazendo um refrigério. Muitas vezes é isso que Deus quer que você faça. Fala nada. Chega diante dele e fala, Senhor, eu não quero te falar nada, eu não quero desabafar, eu não quero te pedir nada, eu só quero deitar nos seus ombros e escutar o seu coração. Descanse, Aleluia. Senhor. A fé que nos faz vencer, a fé que já venceu o mundo. É a Aleluia. vitória da igreja, é a minha vitória, a sua vitória, a fé. E quando Aleluia. nós enfrentamos situações adversas, a filha de Jairo, lembra? As pessoas não... Olha, deixa eu dizer uma coisa, os planos que Deus tem para você, Deus não revela a outros, Deus revela a você. Os projetos Aleluia. que Deus tem para você, ninguém precisa acreditar não, mas você tem que acreditar. Os projetos que Deus tem, os propósitos de Deus para mim e para você, diz respeito apenas a você. Porque Deus é um Deus pessoal. E quando a filha de Jairo estava doente, que ele foi procurar Jesus, aí a notícia corre logo, né? Notícia ruim chega logo. Eles falam que notícia corre mais do que notícia ruim. Como é que é notícia ruim corre mais? Sei lá, esqueci o ditado aí. Mas a notícia ruim chega rápido, né? E eles estão assim, deixa Jesus quieto, para de perturbar Jesus, sua filha já morreu, Jairo. Ou seja, eles estão dizendo assim, acabou tudo para você, pode voltar para casa e enterrar sua filha. Para as pessoas, os seus sonhos, os seus projetos estão sendo sepultados. Para as pessoas, eles estão declarando a você, compra o caixão e realize o sepultamento. Mas a palavra de Deus é o seguinte, não, pode deixar ele vir aqui, Jairo, volta para sua casa, porque sua filha só está dormindo. Para muitos, morreram seus sonhos. Para muitos, acabou tudo. Mas para Deus apenas adormeceu, já acordar, vai levantar. As circunstâncias favoráveis à nossa fé e nunca serão. Eu poderia citar a mulher do fluxo de sangue. A circunstância não estava favorável para aquela mulher, frágil, doente, ali sangrando, porque por mais que deixa eu dar uma palavra aqui para você. Por mais que os nossos amigos enviem mensagens, por mais que os nossos amigos nos abracem, por mais que os nossos amigos dê palavras encorajadoras, por mais que eles chorem junto com a gente, por mais que eles nos acolhem, porque amigo é precioso, né? Mas ainda assim, quando nós estamos sozinhos dentro do nosso quarto, vem aquela necessidade a mais, sabe? Vem aquele momento, ninguém sabe o que eu passo de fato. Eles não estão sentindo as dores das agulhas. Eles não estão sentindo o medicamento entrar na minha veia. Eles não estão sentindo a dor no meu coração quando o meu marido me agride, quando o meu marido me bate, quando o meu marido me trai, quando o meu marido me abandona. Eles não estão sentindo a dor daquele filho que não valoriza aquilo que eu tenho para ele. Eles não estão sentindo a dor de ver o meu filho nas drogas. Eles não estão sentindo a dor de ver os amigos virando as costas para mim. Eles não estão sentindo a dor da traição da família. Eles não estão sentindo apenas eu. Ah, mas tem um amigo, Eliane, que sente as minhas dores, que se importa com as minhas dores. Aleluia! E eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. A fé, além das circunstâncias, é uma fé viva, estabelecida em Deus. Eu quero relembrar para que fique gravado no seu coração. A fé que vence o mundo, a fé que vence as adversidades, a fé que vence as circunstâncias, é a fé que está aqui dentro daquele que é nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, você é um vencedor. Glória a Deus, aleluia. Eu estou falando para mulheres aqui preocupadas com as finanças, preocupada com a despensa, preocupado com a casa. Senhor, está tudo fechado, a minha renda diminuiu, como eu vou pagar meu aluguel? Senhor, como é que vai ser o meu amanhã? Não se preocupe com o amanhã. O amanhã não nos pertence.
pertence. Lançai ao Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Um novo nascimento Deus tem para mim. Ele me alcançou, eu nasci de novo. Agora o sistema mundano, o sistema que vai contra tudo que Deus tem, porque as circunstâncias elas vão contra tudo o que nós cremos. A morte vem nos afrontar, o diagnóstico vem contra nós, a ameaça de uma doença, a ameaça de uma situação adversa vem contra nós, mas a nossa fé está estabelecida em Deus. E eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. É o que Deus ministrou ao meu coração. E eu quero que você, olha, creia no que está em 1 João, que é o texto que nós lemos, capítulo 5, verso 4, e Efésios, capítulo 2. Tome esta palavra para você. E Deus está pronto a nos socorrer. Eu queria que você, nessa hora onde você está, se você puder, fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos junto comigo. Eu não sei como está a sua fé, mas se a palavra de Deus é alimento para a sua vida e você aceita a palavra como um pão, a palavra nessa noite fortalece a sua fé, reativa a sua fé. Eu quero que você viva 1 João capítulo 5, verso 4, todo aquele que é nascido de Deus vence as circunstâncias. Todo aquele que é nascido de Deus vence as adversidades. Não na ótica de um vencedor vaidoso, mas é na ótica de Deus. Nós temos agora a natureza de Deus em nós. E a fé é a certeza, é a convicção. Aleluia. Aleluia. Não daquilo que eu vejo, porque aquilo que eu vejo é palpável, aquilo que eu vejo eu já sei. A fé é exatamente a convicção daquilo que eu não vejo. Mas o Senhor, Ele tem para você hoje esse renovo. Para de chorar, para de andar com medo. Deita no seu travesseiro, sabendo que o amor nos amou, que o perdão nos perdoou, que a graça nos alcançou e que Ele nos tornou filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 É a fé, pela fé, é que eu vejo a cura contra um diagnóstico. Pela fé é que eu vejo uma saída, não no fim do túnel, mas eu vejo uma saída de não há saída. Pela fé eu ando sobre as águas. Pela fé eu atravesso a multidão de Covid-19. Pela fé eu enfrento a dificuldade financeira. Pela fé eu avanço de fé em fé. Eu avanço, porque eu tenho uma carreira a desenvolver. Aleluia. E Deus tem propósito. Ele não te fez nascer de novo à toa. Deus, coloque a mão sobre o seu coração, feche os olhos nessa hora junto comigo, se você pode. Aleluia, não pare. Não pare. Assim como aquele homem, né? Assim como Pedro, como eu estava dizendo, ele andou sobre as águas. Ele via, se fosse Deus, ele sabia que ele andaria. E é esse Jesus, eu sei que Jesus pode me fazer andar sobre as águas. Eu sei que Jesus pode me fazer vencer o Covid-19. Eu sei que em Deus eu posso vencer todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor. Em Deus podemos todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Que eu tenho é bem maior, pois só eu sei
tua manhã. Então recebe o abraço meu, pois a tua vida eu cuido. Oh, aleluia. Eu cuido. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Comece, olha, acredite, confie no Senhor. Ouve a tua palavra nessa hora. Muitas vezes as circunstâncias nos fazem dar uma balançada, faz a nossa fé vacilar. Mas renova a nossa fé, porque a nossa fé está estabelecida em Ti. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um aleluia aí? Aleluia. É a vitória que nós precisamos em toda e qualquer circunstância. Que Deus te abençoe. Que Deus te abrace nessa hora. E tenha esta convicção. Nós somos filhos de Deus. E quem vai vencer são os filhos de Deus. Amém? Deus te abençoe, Eliane. Muito obrigada. Muito obrigada. Como Deus ministrou no meu coração. Deus te abençoe.